Olá, mulheres! Aqui é a Vande Pires, eu sou esposa do pastor Enéas Francisco da Cogic Monte Calvário, aqui na ZL de São Paulo, São Mateus. E hoje nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Restauradas. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho com vocês e trazer o seu testemunho. E hoje a nossa convidada é a diaconisa Kathleen Albino. Olá, mulheres! Muito prazer estar aqui com vocês. Uma honra fazer parte desse podcast. Estou muito feliz em compartilhar minha história e eu creio que vai ser uma bênção para a sua e para a minha vida. Eu também creio. Creio que o testemunho dela vai edificar a sua vida. Então, antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você convide aí suas amigas, envie esse podcast, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas possam ouvir esse lindo testemunho dessa linda jovem que nós temos aqui hoje. Kathleen, seu ministério, você tem um ministério dentro da igreja, você é casada, então conta um pouquinho sobre você, fala quem é a Kathleen. A Kathleen tem 29 anos, ela é mãe do Augusto, esposa do Cassiano, ela serve a Deus na Cogic Monte Calvário já há 5 anos. Por formação, eu sou publicitária, mas trabalhei a minha vida inteira na parte de vendas, na parte comercial. A Kathleen é uma colérica, de personalidade forte, comunicativa, gosta de produzir, de trabalhar para o reino. Gosto da palavra do Senhor, de ler a Bíblia, de estudar. Sou apaixonada por história, curiosidades. Sou mãe, filha, esposa. Essa é quem sou eu. Muito bom. Muito bom conhecer um pouquinho sobre a Kathleen. Kathleen é uma jovem que está conosco aqui na igreja há uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? E nós temos estado bem próximas e eu tenho visto o trabalhar de Deus na vida dela e o caminhar dela, a jornada dela com Cristo tem sido uma inspiração para muitas mulheres dentro da nossa igreja e também fora, no seu meio secular, na sua família. Ela tem sido o testemunho vivo do Senhor para essa geração, né, que está aqui, e de mulheres jovens, casadas, com filhos, mas que não deixam o ministério de lado, que estuda, que corre atrás de uma profissão. Então, hoje ela vai contar um pouquinho do seu testemunho, e o testemunho dela, ela começa dizendo, que eu já dei uma lida, né, que a história dela começa antes do nascimento dela. Então, a gente quer descobrir como que ela percebeu que a história dela começava antes do seu nascimento. Miss, a minha história, né, ela começa antes do nascimento, porque eu não fui uma gravidez planejada, né? Então eu creio que foi muito plano de Deus, assim. Eu não estava no planejamento, na projeção dos meus pais. Eu nasci em 1996 em Santo André. Sou filha, né, de um baiano, meu pai é baiano, a minha mãe, ela também é filha ali de baianos, então tanto meu avô quanto minha avó também, eles vieram da Bahia para cá. Então eles se conheceram ali, né, muito jovens, e eu fui uma gravidez que eu não era planejada, porque eles faziam parte da mocidade, da juventude da igreja, né? Então meu avô, um obreiro, já trabalhava na igreja, na época ele ainda não era pastor. Então, eles descobriram a gravidez nesse momento. Minha mãe participava do coral da juventude, meu pai era músico da igreja. E aí a minha história, ela se inicia nesse contexto aí, não muito favorável, não muito planejado, mas eu creio que Deus já tinha estabelecido um plano para minha vida a partir desse instante. Sim. Apesar de você ter pais jovens, né, era um contexto que, dentro da religião, dentro da igreja, difícil de lidar. E como que você hoje, olhando para a história da sua mãe, como que você entende o fato de não ser desejada, né? Porque a gente coloca assim, eu não fui planejada. Meu pai e minha mãe não falaram assim, tal ano a gente vai ter a Kathleen, ou um filho, ou uma filha. Como que você se sente nessa jornada hoje, como mãe? Como que você sente que a sua mãe, como que ela vivenciou tudo isso, sabe? Sim, quando a gente nasce dentro de um contexto como esse, é natural a gente ficar com esse sentimento de não fui planejada, não era para eu estar aqui. Embora meus pais, né, sempre foram pais extremamente amorosos, principalmente meu pai, bem amoroso,
eu entendo que Deus, ao longo da minha jornada, Ele restaurou a minha identidade. Então, de eu entender que eu sou um projeto de Deus, que o Senhor tinha um plano para minha vida, que por mais que eu não nasci dentro de um contexto, né, planejado, mas por mais que eles não tivessem planejado, né, a palavra diz que não acontece nada se não for da permissão de Deus. Então, eu precisaria vir naquele momento. Então, hoje eu lido com um pouco mais de maturidade, sendo mãe, tendo uma história um pouco parecida, que você já conhece, a gente vai compartilhar com o pessoal também. Mas hoje eu enxergo com muito mais maturidade porque o Senhor restaurou a minha identidade. Então, eu enxergo hoje, entendo o contexto da minha mãe, entendo o contexto do meu pai, que eles eram imaturos, né, que eles estavam ali vivendo um outro tempo. E eles me criaram ali, cuidaram de mim como eles puderam no momento, né? Sim. A sua história, a partir daí, né, ela tem vários altos e baixos, vários momentos, né? Da Kathleen filha, Kathleen neta, Kathleen dentro da igreja, Kathleen fora da igreja, Kathleen sendo restaurada, Kathleen voltando para Cristo, Kathleen engravidando também cedo, tendo um relacionamento muito cedo, Kathleen tendo um filho pequeno, Kathleen casando. Então, dentro de todo esse contexto, eu gostaria que você falasse do seu testemunho agora um pouquinho, que você contasse como foi a sua jornada desde esse nascimento, desse casamento, como que foi um pouquinho do casamento dos seus pais e passei um pouquinho pela jornada, pelas perdas, né, pela separação dos pais também. Então, a história dela é cheia de percalços, né, cheia de caminhos. Mas, no final, fique aí que você vai entender o que Deus fez na vida dela. Então, se você puder contar um pouquinho do seu testemunho, conseguir, né, colocar aqui todo o seu testemunho, vai ser bênção. A Kathleen nasce, né, em 1996, em Santo André. Eu cresci em um bairro muito humilde. Então, a gente cresceu na Coab, Promorá, Zona Leste, né, povão na rua. E aí, desenvolvi, né, cresci dentro desse cenário. Meu avô, sempre envolvido com a igreja, a minha avó também é a mulher que eu tenho de referência, de intercessora. Então, minha avó sempre foi aquela mulher de oração, sempre buscou pela casa. E aí, nasci dentro desse cenário, não era gravidez muito planejada. E fomos crescendo, desenvolvendo. Então, eu era aquela criança que ia para a igreja. Lembra aqueles vestidos que pareciam um bolo de aniversário, assim? Lembro. Então, aquelas meinhas, assim, combinando com um sapatinho. Minha mãe me arrumava e ia para a igreja. Era uma criança que teve contato, né, com o estudo bíblico, escola dominical, salinha das crianças muito cedo. E por isso que isso é muito importante hoje, né? Sim. Dentro da nossa igreja. E eu fui tendo aquele contato ali com o evangelho, com a palavra. Fui me desenvolvendo. Meus pais continuaram na igreja, né, avançando. Porém, ela era aquela gestação de que eles casaram muito rápido, né? Então, enfim, a minha mãe acabou engravidando e aí ela casou muito rápido para que não fosse descoberto na igreja que eles fornicaram, né? E tiveram relação antes do casamento. Então, foi algo assim meio escondido. Eu já vim nesse contexto meio escondido. Mas meus avós, eles sempre foram essa referência espiritual, de chamar a gente para a igreja. Então, a gente não tinha carro, ia para a igreja com meu avô, né? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Zona Leste. O nome da congregação era Juazeiro, então a gente cresceu ali. Meu pai tocando, a gente participando. Mas eu sinto que os meus pais, eles nunca tiveram essa raiz. Então, era sempre meus avós puxando, trazendo, e a gente foi se desenvolvendo nesse contexto, frequentando igreja. Cresci, né, como qualquer outra criança, brincando muito na rua. Hoje a gente não pode fazer mais isso. Né? Hoje não. Mas brincava muito na rua, brincava com as amigas. Tive uma infância onde os meus pais trabalhavam muito. Então, a minha mãe sempre trabalhou muito, muito. Ela nunca deixou faltar nada. Então, eu não fui aquela criança que passou necessidade em casa, que passou fome, né? Ou não tinha o brinquedo que não queria. Graças a Deus, né? Deus foi bom comigo. E minha mãe sempre comprava a mochila de carrinho do ano, os cadernos, né? Com as capas ali. Sim. Então, ela era uma mãe muito ausente em questão de presença por conta do trabalho. Ela sempre foi uma mulher muito
de fibra, de garra, gostava de se desenvolver, de trabalhar, de trazer para nós o melhor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a companhia dela era um pouco mais difícil, né? Então, meu pai trabalhava metalúrgico, trabalhava em Santo André, sempre trabalhava em cidades assim longe, né? Então, ele saía de madrugada, a minha mãe também, e a minha avó era a mulher que ficava com a gente ali cuidando, tomando conta, penteava a gente, colocava a gente para ir para a escola, íamos de peru escolar, porque também não tinha quem levasse e trouxesse. E aí essa foi a minha infância. 3 anos depois, né, nasce meu irmão. Então eu tenho um irmão com 3 anos de diferença, o Neemias. E a gente sempre foi muito amigo ali na infância, brigava, né, aquelas tretas de irmão. Irmãos, né? Mas não mexe com ela, aquela minha irmã, e a gente se defendia. E a gente cresceu ali no quintal da casa da minha avó. Então a gente morava de favor, né? Meus pais não tiveram casa própria. Minha avó tinha uma casa e a gente morava numa casa no fundo do quintal da minha avó e era aquela coisa gostosa, né? Então, comer na casa da avó, a avó tá olhando. E foi assim que eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Delícia, né? Essa infância é importante, né? E por mais que você tenha hoje esse entendimento de que as coisas não saíram da forma que foram planejadas, você teve uma infância cuidada pelo Senhor, teve uma infância protegida por Deus, né? Porque muitas crianças hoje vivem um contexto totalmente diferente, né? Em que os pais saem da igreja ou acontece alguma coisa, eles desanimam e as crianças acabam sendo retiradas da igreja, afastadas também da igreja, e um contexto também financeiro que acaba também atrapalhando um pouquinho, né? Dentro desse contexto de igreja, da sua avó estar ali, de seu pai estar ali, qual era assim a sua alegria de estar dentro da igreja? Você lembra desse momento, desse tempo da infância em que você estava na igreja, em que você participava da escola dominical? O que trouxe para sua vida? O que você traz, sabe, dessa época para essa Kathleen de hoje? Eu gostava de cantar, olha só. Hoje eu falo que eu queria cantar, né? Então, eu falo, Senhor, deixa eu cantar. Mas na época eu cantava, então era aquela criança que pedia oportunidade, com aquele vestidão de festa, ia lá e cantava. Então, a minha tia, Lili, né? Ela trabalhava na Som e Louvores, uma gravadora, né? E aí minha avó tinha muitos CDs, então eu pegava aqueles CDs e colocava no rádio da minha avó e ficava cantando em cima. E minha avó sempre incentivava, né? Isso aí, vai lá, canta. Turma do Barulho. Sim. Né? Então eu via muito. Então o que me animava era isso, eram as companhias, as amigas da igreja. Então tenho a Raquel, várias amiguinhas ali dentro da igreja e cantar, ter a oportunidade, aprender na salinha. Sempre fui essa criança muito comunicativa. Então a minha reclamação na escola era: mãe, ela fala demais. Sabemos bem. E aí sempre fui essa pessoa. Então isso me animava para ir para a igreja. Mas eu tinha muito medo de Deus, Miss. Então, eu não via Deus como um pai, eu ainda não conhecia Deus, eu tinha muito medo. Então, eu ouvia as pregações, nossa, quando abri o livro de Apocalipse para mim, meu olho ficava desse tamanho, morria de medo. Então, eu era aquela criança que frequentava porque eu tinha medo. Eu tinha medo que Deus, ele estava ali, ele poderia me punir. Então, eu ia muito por esse caminho, não por ter tido um encontro com Deus ainda nessa primeira infância, né? Sim. A sua avó, seus avós têm uma importância, né, na sua vida, nessa primeira infância, né? De cuidado, de levar, de incentivar, de motivar, até porque a sua mãe também é essa mulher guerreira, que trabalhava, saía de casa e tinha o apoio dos avós, graças a Deus por isso, mas os seus avós têm um papel muito importante, né, nessa sua primeira infância, de te motivar e de te levar para a igreja, né? Mas o porquê que você tinha medo de Deus? Eu tinha medo de Deus porque eu sinto que eu ainda não tinha tido esse contato com Deus, assim, de ver Deus como pai. Eu não sei se, como a minha mãe, ela sempre foi muito instável na igreja, então a forma que minha avó conduzia com ela era: Elisângela, Deus vai te pegar, Elisângela, volta pelo amor, não volta pela dor. Sim. Então eu era criança, eu ficava ouvindo esse cenário. Então, olha, se minha mãe não voltar pelo amor, ela vai ter que voltar pela dor. Por quê? Né? Não contei para vocês, mas nesse contexto eles frequentavam, mas teve um momento na minha primeira infância que houve a primeira separação dos meus pais. Então, acho que eu tinha uns 7 para 8 anos, né? E meu irmão bem mais novo que eu.
E aí, nessa fase, né, meu pai, ele sai de casa, então eu tenho a cena, assim, da minha mãe brigando com ele, né, indo, assim, pra cima dele, e ele só pegando as coisinhas dele e indo embora, meu irmão chorando. Então, eu tenho bem viva essa memória ainda. Meu pai saiu, mas sempre ajudou a gente financeiramente, né, sempre pegou a gente aos finais de semana para poder passar um tempo com ele. E esse foi o período que a minha mãe mais ficou ausente. Porque ela começou a gerenciar um call center, então às vezes eu tenho algumas memórias que ela me levava, aquele monte de computador, e ela lá com a equipe, e ela fazia turnos de madrugada, e ela chegava de manhã bem cedo, então esse foi o período que ela mais se afastou da gente ali, minha avó assumiu. Então, esse momento era um momento que a minha avó ficava falando para ela, ó, Elisângela, Deus vai te pegar, olha, volta pelo amor, volta pela dor. Então, quando ela se afasta de Cristo, eles se separam na primeira infância, eu já começo a enxergar e falo, opa, se ela não for para a igreja, Deus vai pegar ela. Então Deus vai me pegar também. Então eu ficava com esse sentimento, esse medo, né? Então, quando eu via alguém entregando profecia com 8, 9 anos, meu coração gelava de medo, né? As irmãs do coque passavam perto, ficava com receio. O temor, né? Isso. E aí, eu acredito que seja por isso, tá? Sim. E aí você começa a ter algumas rupturas, né? Você começa, algumas quebras que você usou, né? Sim. Você começa a falar, aí começa, quando seus pais se separam, começa algumas coisas ser deixadas de ser feitas, né? Então, por exemplo, ir para a igreja, desmotivada e tal. E aí conta um pouquinho, como foi esse período pós-separação, essa primeira separação, né? Dos seus pais. Como que foi estar na igreja sem eles, ou com eles, eu não sei, e estar ali acreditando nesse Deus, né, que você fala que tinha medo na época, e lidando com a separação dos seus pais. Eu ia para a igreja de forma esporádica. Como eles deixaram de ir, então, meus pais não vão, eu também não vou quando dá, vou quando tinha alguma festinha, minha avó, vai ter alguma festinha das crianças, sempre querendo motivar, né? E aí eu ia. Mas aí foi a primeira ruptura, foi aonde eu me distanciei totalmente, assim, de Deus. Então, comecei a ouvir as músicas que tocam lá fora, né? A conhecer as novas amizades. Então, assim, com 8, 9, 10 anos, eles se afastaram, eu também me afastei, e a gente ficou, acho que foi uns 2, 3 anos nessa distância. Foi a primeira ruptura, a primeira quebra. E aí, quando eu vi meu pai saindo de casa, né, algo quebrou dentro de mim. Então, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Ele sempre foi um cara muito amoroso com a gente. Então, não tendo ele ali na companhia, foi um pouco complicado. E a minha mãe, ela começou a se relacionar com uma outra pessoa, então, um cara muito mais velho do que ela. E meu pai também com uma outra moça. Então, eu ia final de semana para o meu pai, encontrava outra pessoa. Aí, com a minha mãe, encontrava outra pessoa. Então, com 8, 9 anos, né, ter os pais um dia dentro de casa e no outro, você já vai ver eles em relacionamentos diferentes, foi um pouco difícil para mim e para o meu irmão. A gente levava numa boa, e aí eu sinto que eles tentavam, não digo substituir, né, mas amenizar isso com passeios. Então, eu ia, passeava lá, ia, passeava aqui. E aí foi um período bem difícil. A gente ia para a praia, passeava, ia para shopping, mas a gente, né, viveu essa ruptura muito, muito rápido, e eles já começaram a se relacionar também muito rápido. Então, isso durou, acho que uns 2 ou 3 anos, até que depois eles voltam de novo. Então, eles acabam querendo tentar, né, o casamento mais uma vez, porque os filhos são pequenos e a gente precisa tentar. E aí, eles acabam voltando de novo. E aí, nesse período, eles voltam para a igreja de novo. Então, eles se reconciliam, meu pai volta para casa. E a gente vai mais uma vez de novo para a igreja. Sim. No seu relato que eu estava lendo, você disse que parecia que você participava de uma história que não era sua, né? Isso na prática, como que era vivenciar isso, né? Você estava, antes deles voltarem, tentar o casamento novamente, tinha-se duas famílias diferentes. E você tinha que passear no meio dessas duas famílias. Sim. Você e seu irmão, né? E aí, isso na prática, como que foi para você? Você acha que isso atrapalhou a sua identidade? Você se sentia deslocada de estar com o pai e uma outra mulher, de estar com a mãe e um outro homem? Como que foi para você esse período? Sim.
Pra mim, eu tinha um ciúmes absurdo do meu pai e da minha mãe, né? Então, na minha cabeça não entrava. Eles precisam ficar juntos, e aí eu via, a gente via, né? Pegando na mãozinha, assim, a gente ficava meio incomodado. E tentar se adaptar, né? Então, eu sentia que a gente estava vivendo uma história que a gente não escolheu, não era nossa, porque se eles optassem por ficar juntos, a gente ia no embalo. Se eles quisessem se separar, a gente também ia no embalo. Então, eu sinto que eu e meu irmão, a gente ficava meio que surfando na onda, né? Então, a gente ficava ali dentro daquele turbilhão de emoções. Então, hoje, pensando, né, como uma mulher de 29 anos com a cabeça adulta, eu entendo que eles estavam passando por uma crise no casamento. Mas a gente, às vezes, não percebe como isso impacta no nosso filho, na criação, na identidade. Então, eu comecei... Eu era uma criança que ia muito mal na escola. As minhas notas eram as piores notas, então só notas vermelhas. E aí, olhando hoje, o que estava ocasionando para eu conseguir tirar tantas notas vermelhas assim na escola? Né? Ter dificuldade absurda com matemática, com números, escrevia as coisas muito errado. Então, assim, eu era uma criança que tive muita dificuldade no aprendizado nessa primeira infância. Então, foi muito difícil para mim a escola. A escola era um terror. A professora falava, vem aqui, Kathleen, vamos aqui na lousa, dá o giz, vai lá. E eu olhava para cima e falava, meu, o que eu faço aqui agora? Porque as coisas não entravam na minha cabeça, mas eu percebia que eu ficava, né, naquele universo, pensando, nossa, eu vou chegar em casa e tal, e como vai funcionar. E aí eu ia muito mal na escola. E aí, quando eu digo, né, que poxa, parece que eu vivi uma história que não era minha, era isso, né, essa tensão de por que você está com nota vermelha, né, eu não me sentia responsável pela minha história, eu sentia vivendo a história de uma outra pessoa, assim, essa era a sensação. Sim. Você disse que eles voltaram, fizeram uma nova tentativa e aí as coisas mudaram? Mudaram, né? Então eles voltaram e a gente ficou feliz. A gente morava numa casa simplesinha de 2 cômodos, então ver meu pai ali de novo foi algo muito bom. Então eles voltaram para a igreja de novo, né? E aí tentaram ali, eu acho que, se eu não me engano, eu sou muito ruim com datas, tá? Períodos. Mas durou ali 1 ano e meio, 2 anos também no máximo. Né? Minha mãe voltou, meu pai voltou a tocar, eles voltaram para a igreja, a gente voltou a frequentar. Mas para mim ainda era um pouco difícil. Eu não estava e agora eu estou, né? E aí você começa a receber tudo aquilo de novo, mas eu tinha esse bloqueio. Eu ia porque meus pais estavam, não porque meu coração queria estar ali. Eu ouvia a pregação com medo, né? Então, eu cresci num cenário onde a minha avó trazia muitas irmãs para orar em casa. Sim. Então, assim, a gente teve contato com o mundo espiritual muito, né, real ali desde pequena. Então, a gente via as pessoas caírem endemoniadas. Às vezes, via meu avô falar a vida de uma outra pessoa que ele nunca viu através de profecia. Eu falava assim, nossa, se Deus falar o que eu estou pensando aqui, eu quero ir embora daqui agora. Sim. Então, era aquela tensão. Eu ia para a igreja, sentava no cantinho, longe da visão de quem estava pregando. Então, embora eu era uma criança de 10 anos, eu já tinha essa noção de que eu não estava vivendo da forma que Deus queria que eu vivesse com 10 anos. Sim. Então, eu tinha nossa, eu não tô do jeito que o Senhor queria que eu estivesse, então eu vou me esconder, vou ficar de cantinho, né? Ah, fulano tá orando ali, eu passava do outro lado. As irmãs estão se reunindo para orar na casa de cima, né? Eu nem pisava na porta, então eu corria muito, porque eu era aquela criança que recebia profecias, então Deus falava comigo, né? Falava com meus pais sobre mim. E aí eu tinha esse temor, receio, né? Isso. É engraçado você falar, porque a sua idade é muito imatura para você, naquela época, para você falar que tinha essa noção, né? Desse mundo espiritual. Sim. Porque criança, na igreja, nem todas, né? Não podemos jogar para todas, mas elas estão muito alheias ao que está acontecendo. Eu não vim de um contexto como o seu, mas eu ouço relatos do meu marido, né? Que fala que a mãe também levava as irmãs da oração em casa. Sim. As irmãs do coque, as famosas irmãs do coque, que elas iam em casa para orar e revelava a vida de todo mundo. E ele fugia, ele falava que ele fugia. Porque, né, se soubesse que tinha lá naquele dia a irmã do coque, meu Deus do céu. Então, eu acho que você já estava sendo preparada por Deus para você se tornar a mulher que você é hoje, né? Então, se você puder olhar para aquela Kathleen de 10 anos, nessa fase, o que você falaria para ela?
Eu falaria para ela que o que ela está sentindo, né, dentro do coração dela, porque eu sempre senti algo dentro do meu espírito, desde pequena, assim, você tem que fazer tal coisa, você precisa se alinhar, você precisa conhecer Deus. Então, para que ela não esperasse anos depois para ter esse primeiro encontro, que ela tivesse um encontro com Cristo ali na primeira infância. E frequentar a igreja é diferente de conhecer Deus de verdade, né? Então, embora eu fosse exposta a esse ambiente espiritual, à igreja, eu não conhecia Deus. Então, se eu pudesse, falaria para ela, não fique lutando aí, relutando ou com medo, né? Sim. Se entrega. Por mais que seja uma criancinha, se entregue ali para ele. Eu tenho uma memória, né, de um episódio que aconteceu. Eu sofri um acidente na infância e eu lembro muito bem, muito nítido, assim, na cozinha de casa, minha avó apareceu na porta e falou, Elisângela, pastor fulano quer falar com você. Ele apareceu na janela, falou, olha, Deus está falando para você voltar, porque se ele não voltar, ele vai pegar aquela coisa que você mais ama, né? E deu uma pontadinha assim para mim, o olho da minha mãe desse tamanho. Então eu já tinha esse meu Deus, vai pegar minha mãe, eu tô pensando como ela, tô indo também, né, no mesmo ritmo que ela, vai me pegar também. E aí eu lembro que coisa de criança, né? Tinha uma rede na laje da minha avó e a gente ficava brincando com as amigas. Nesse dia, minha mãe faltou no trabalho. Ele falou, perdeu a hora. Minha mãe sempre foi muito disciplinada com o horário. Ela trabalhava de domingo a domingo. E nesse dia, ela perdeu a hora e ficou em casa. E aí, eu colocava os pés na rede, ficava me equilibrando numa corda assim em cima. E aí, fui pegar a corda, passei de vez. Caí com a testa no chão. Então, foi a minha altura, mais a altura da rede, com a cara no chão. Nossa. E aí as amigas começaram a gritar, a Kathleen caiu. E aí eu ouvi aquele zunido no ouvido, a minha visão ficou preto e branco, então eu não conseguia enxergar mais cor, né? E a cabeça parecia que tinha alguma coisa solta, a pancada foi muito forte. E aí eu lembro de eu virar assim de lado e eu ver a minha mãe subindo assim na escada e minha avó empurrando ela, porque a perna dela faltou força. E ela veio engatinhando assim, na minha direção, eu não conseguia ficar em pé. Ela me virou. Quando virou, essa região aqui da testa toda afundada para dentro. Nossa. Então tem uma marca. Se eu faço assim, ainda fica uma marca aqui. E um sono. Miss, pensa num sono terrível que eu tive. Sim. E eu queria dormir. E eles, não, você não pode dormir. Eles me chacoalhavam. E aí ligavam para o primo nosso, né, para ele socorrer. E aí eu fui chacoalhada. Quando eu cheguei no hospital, emergência, vamos ver o que aconteceu. Trincou alguma coisa, fraturou alguma coisa e não aconteceu nada, então o crânio intacto. Os médicos ficaram incrédulos, eles falaram, não, você vai ter que ficar de observação aqui. E eu lembro, né, eu nova, assim, acho que eu tinha uns 11 anos, e eles brincavam comigo, falavam, olha lá, crânio de ferro, olha lá, caiu, bateu a cabeça, não trincou nada, não deu traumatismo, não deu nada. Menina, que cabeça dura que você tem. E eu, né, olhando hoje, percebo que foi um livramento de Deus, assim. Foi, com certeza. Porque foi uma queda muito feia, eu demorei muito tempo para me recuperar, mas não trincou nada. E aquilo já foi um baque, assim, para minha mãe. Aí eu lembro da minha avó falando, tá vendo? Aquele dia. Esse contexto do medo, né? Se arruma, Elisângela, volta para a igreja. Então eu já ficava, meu Deus, né? Esse sentimento que eu tinha é, mas não estou fazendo nada, por que está vindo sobre mim, né? A culpa está vindo sobre mim. Então eu tinha esse medo de Deus, por conta dessa hipercobrança que... E por não conhecê-lo também. Por não conhecê-lo, exato. Né? O conhecer de ouvir falar. O conhecer porque estão falando sobre isso. O conhecer porque estão pregando sobre isso, né? Mas não aquela intimidade com Deus. Nesse tempo, dessa queda, seus pais estavam juntos, estavam separados? Eles estavam juntos. Estavam juntos, mas engatinhando ali na igreja, né? Não naquele fervor que eles já tiveram antes. Eles frequentavam. Aí entra a Kathleen, a Dolly, né? Dolly. Na época não era pré-adolescente com 11 anos, tá, gente? Na época, a gente com 11 anos, a gente brincava de boneca, brincava na rua. Né? Eu sou bem mais velha que ela, mas eu acho que na geração dela ainda era a geração que brincava na rua, que brincava de boneca, né? Hoje a geração com 11 anos já é adolescente, pré-adolescente, e eles não querem saber mais nada de criança. E aí, Kathleen, nessa fase, nessa idade em que seus pais estão juntos, mas eles estão firmes na igreja ou não estão firmes na igreja, e aí como começa essa fase de pré-adolescência e adolescência da Kathleen?
Nessa fase a gente muda de casa, então meu avô consegue comprar uma casa num bairro melhor. Você já foi lá, Sim. na casa atual da minha mãe. E meus pais, eles não estão mais na igreja. Não tenho memória desses 12, eu com 12 anos da gente na igreja. Então eu via meu avô domingo, o carro indo embora, né? De manhã, indo para a escola dominical, ele se arrumando. Quer? Vamos me chamar hoje, quer? Vamos para a igreja? Ah, hoje não, vou. E brincava na rua, brincava de bola. Então, era esse cenário. Eles não estavam na igreja, eu e meu irmão não íamos mais para a igreja, mas eu nunca fui aquela adolescente ou aquela pré-adolescente que deu muito trabalho. Eu sempre gostei de ficar em casa, né, brincar muito na rua com as amigas. E aí foi esse cenário. Quando eu tive uma festa de 15 anos maravilhosa, dos sonhos, aquela festona de debutante, coisa mais linda. E aí eu lembro que pouco tempo depois da minha festa de debutante, meus pais se divorciam de vez. Então, quando a gente estava achando que as coisas estavam encaminhando... Sim, é mais uma quebra. Mais uma quebra. Então, você vê que a minha história ela tem várias quebras, várias rupturas, né? Vários recomeços, assim. Sim. Agora vai, não vai. Vamos, não vamos. Então, aí foi o divórcio de vez. Só que eu já tinha um pouco mais de maturidade, com 15 anos. Meu irmão também... E aí meu pai, ele decide sair de casa e a gente fica morando só com a nossa mãe, né? Meu pai continua sendo aquele cara que ajuda a gente financeiramente, paga a pensão bonitinho. Nessa fase, eu me afastei muito do meu pai, então eu não frequentava muito a casa dele. Ficava mais com a minha mãe. Minha mãe, ela arrumou um namorado que não era muito legal na época, então não tinha um histórico muito legal. E aí ela passava os finais de semana na casa dele e eu e meu irmão ficávamos sozinhos lá. E minha avó, né, olhando, ajudando a gente. Ela deixava tudo pronto, a comida, dinheiro, tudo certinho. Mas ela ia para não trazê-lo para dentro de casa. E ficou ali eu e meu irmão. E aí, nesse período, com 15 anos, é onde eu começo a namorar. Uau, bem cedo, né? Muito cedo. Então, meu pai sai de casa, minha mãe, ela sai também. E aí, eu começo a tentar ocupar esse espaço com um relacionamento. Então, foi aí o primeiro namoradinho. Então, era namoradinho de escola. Mas era um namoradinho que vinha para casa, que dormia em casa. Então, eu comecei uma vida de adulto muito cedo. Porque meu pai sai do campo, então eu fico mais vulnerável. Minha mãe também não tá. E aí eu começo a fazer as coisas do meu jeitinho, né? Então, a gente, quando é adolescente, tem essa... Eu sou dona do meu nariz, né? Sim. E minha mãe nunca foi essa mãe. Não, você vai fazer desse jeito. Porque ela veio de uma infância onde ela... mandavam muito nela, você vai ter que ir para a igreja, vai ter que fazer. Ela falava, para os meus filhos eu não quero fazer isso. Meus filhos, eles vão fazer o que eles quiserem, não está fazendo nada de errado, está debaixo do meu nariz, está tudo certo. E aí eu entro num relacionamento com 15 anos. 15 anos. E esse relacionamento, ele durou bastante, né? Durou 5 anos. 5 anos. Então, você sai desse relacionamento, esse período de 15 anos, que você se relaciona com esse rapaz, você está fora da igreja. Totalmente fora da igreja. Você com 5 anos de namoro, começa a querer ter um encontro com Cristo de novo. Tô certa? Exatamente. Você começa a querer ter encontrar Cristo sem ser o Cristo do medo, o Deus do medo, o Deus do pavor, né? E aí, conta pra gente como foi essa trajetória aí, dos 15 anos, de namorar 5 anos, de ir atrás de Cristo novamente, de voltar para Cristo. Sim, então o relacionamento ele durou ali 5 anos, e aí eu sempre passava, né, um detalhe que eu não trouxe da minha infância, mas eu sempre passava, às vezes, final de ano, na casa da minha tia. Então, minha tia morava no interior do Paraná, divisa com o Paraná com São Paulo. Às vezes pegava o ônibus, passava lá, final de ano, férias. E aí eu decidi, minha prima falou, eu vou para casa da minha mãe, você não quer ir? Quero. Peguei e fui. Deixei o namoradinho aqui. E fui. Quando eu cheguei lá, outra irmã do coque. Eita, as irmãs do coque. A irmã do coque. Então, ela me entregou ali uma profecia, né, falando coisas assim da minha vida, coisas que eu não havia falado pra ninguém, sobre a minha identidade, sobre mim, Deus me chamando de volta. E ali alguma coisa mudou. Eu falei, opa, Deus falou diretamente comigo, não foi profecia pra ninguém, eu ouvi a voz dele. E foi algo muito pessoal. Então, eu voltei de novo, 6 horas de viagem dentro do ônibus com a cabeça assim. Meu Deus. Eu tenho que voltar, mas e agora? Eu tenho um namoro que não é santo, que não agrada a Deus. Como que eu vou fazer com o meu relacionamento e tal? Mas veio uma força dentro de mim que você precisa fazer isso agora.
E aí, na virada do ano, eu fui no culto de virada na igreja. Sentei no banco, comprei um vestidinho, né? Um vestidinho até o pé. Sentei lá no banco, no canto, sempre escondida, sempre sentava nos bancos do canto, para ninguém que estivesse pregando tivesse minha visão. Eu tinha esse mito de criança. Sim. Se alguém tá me olhando, vai falar comigo. Vai vir falar comigo. Então, no final do culto, meu avô começa a fazer um apelo. Ele faz um apelo demorado. Ele falou assim, eu tô estendendo o apelo porque alguém aqui precisa voltar para Cristo hoje. E aí o banco, eu sinto como se tivesse mãos me empurrando. Então eu não conseguia ficar com as costas sentadas no banco. Vi uma mão que me empurrava da cadeira. Aí eu tive a brilhante ideia. Eu falei assim, eu vou enrolar meu pé na cadeira do banco, porque se eu cair para frente, eu vou estar com o pé enrolado na cadeira, não vou precisar levantar. E aí eu fico naquela luta, naquela guerra travada com o banco ali da cadeira e bum, bum. Eu acho que quem estava me olhando não estava entendendo nada, porque parecia que eu ia e não ia, mas era alguém me empurrando. E aí eu estava tão cansada de lutar com o banco que eu segurei forte assim, eu pensei isso na minha cabeça, falei assim, tá bom, você venceu, mas eu não vou sozinha. Aí quando eu abro o olho, a minha prima, ela estava bem longe, assim, sabe? Aí ela olha pra mim e fala assim, você quer que eu vá com você? Aí eu, assim, sim, pra ela, por favor. sim. Aí quando eu soltei a mão da pressão que eu estava fazendo, eu não sei como, mas eu estava na frente da igreja. E ali é onde eu confesso Cristo como o Senhor da minha vida. É onde eu tenho esse primeiro encontro com Ele, né? Que maravilhoso, né? Deus faz umas coisas assim que quando Ele tem um chamado, quando Ele tem um propósito e quando Ele quer a pessoa, né, perto dele, a gente tenta fugir, a gente tenta não fazer, a gente tenta não ir, mas Ele dá o seu jeito de fazer com que a gente chegue, né, até Ele. Nesse período, você tem esse encontro com Cristo. Você falou uma coisa assim, é ali que eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Quantos anos você tinha? 19. 19 anos. E por que a Catherine não aceitou Jesus quando era criança? Porque foi criada dentro da igreja, né? E muitas vezes a gente comete esse erro, né? Achando que os nossos filhos não precisam aceitar Jesus. E eles precisam. Eles precisam confessar que Cristo é o Senhor da vida deles, né? Levantar a mãozinha, seja pequenininho, seja grande. Ele tem que ter esse encontro. E esse encontro, eu acredito que foi a diferença na sua vida. Você confessar que Cristo era o Senhor da sua vida. E aí me conta, como que foi daí para frente? Aceito, né? Cristo como Senhor da minha vida. E aí, pouco tempo depois, né? Acho que cerca de 4 meses, desço as águas, então sou batizada. E aí vem o batismo com o Espírito Santo. Então foi um culto de doutrina de quarta-feira. Foi um pastor, foi um professor, falava manso, não gritava, não suava no microfone. E aí ele chamou as pessoas para irem para frente, quem se identificou com a palavra, eu fui. Aí ele passou assim por mim, colocou o microfone na minha boca e falou, fala aí. E eu já estava nessa luta, porque vinha na minha cabeça as línguas estranhas para eu falar, eu falava assim, vocês não falam que eu estou inventando. Sim, estou copiando. Estou copiando a língua estranha de alguém e tal. E eu estava meses nessa guerra, assim, né? E orando por isso. Eu orava incessantemente. Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, eu quero sentir esse poder, eu quero viver isso. Aquele primeiro amor. E a gente, por ser colérica, então foi um primeiro amor muito enérgico, assim, né? Intenso, né? Intenso. Eu queria ver as coisas. E aí ele passou, colocou o microfone na minha boca e falou, fala, você não está inventando, não é coisa da sua cabeça, você vai falar agora aqui no microfone. Aí eu abri a boca, comecei a falar em línguas, ninguém entendeu nada, e falou, gente, a menina foi batizada com o Espírito Santo aqui, tem alguém para dar glória? E aí foi aonde eu fui batizada com o Espírito Santo. Então a gente tinha um grupo de amigas, né, que eu guardo elas no coração, assim, são meninas muito especiais. A Maiara, minha prima, a Stephanie, a Raíssa, a Gabi. A gente fazia parte da mocidade e a gente fazia, vamos morar na casa de quem essa madrugada? Na casa de fulano. Então a gente ia, jogava os colchão no chão, vamos orar. A gente orava a madrugada inteira, a gente jejuava junto, a gente estudava a Bíblia junto. E nessas madrugadas, a gente teve muitas experiências espirituais, assim, de arrebatamento. E a gente não sabia lidar com tudo aquilo, porque a gente estava acessando algo, buscando incessantemente, e Deus começou a derramar sobre nós. Então, arrebatamento de sentidos, profecias. Então, assim, eu lembro, me marcou muito, né, uma profecia. Então, Deus usava, às vezes, uma para falar com a outra, assim, no momento de oração. E a gente tinha uma amiga, a Gabi, né, a Gabi, ela queria ser médica, mas o cenário dela era totalmente controverso, assim. A gente na Zona Leste e tal, e
Deus falou para ela que ia fazer e hoje a Gabi é médica. Nossa. Então, assim, muitas coisas que a gente... Profecias, assim, ali também eu tive o primeiro contato sobre... Porque eu ficava falando, Deus, eu vou fazer o quê? Qual que é meu dom? Qual que é o meu chamado? Eu não quero ficar sentada no banco. E foi ali onde Deus falou para mim que era para mergulhar na palavra, que Deus ia falar comigo através das escrituras. Então, foi um momento de ativação. E a gente era jovens muito ativas. Então, a gente não aceitou ficar sentada no banco. A gente realmente buscava muito esse mundo espiritual, oração. Então, eu tive esse primeiro amor muito ativo, de lembrar de visões que eu tinha na infância, sonhos que eu não esqueci, de coisas que iriam acontecer. Então, eu comecei a ter acesso ali aos dons espirituais, né? A buscar essa parte espiritual ali, ter esse encontro, né? Sim. Você ainda é muito jovem e você consegue ver essa diferença no tempo de hoje? Hoje as pessoas não querem ir na casa de ninguém orar. Hoje a gente não tem tempo para nada, na verdade. Para vir na igreja orar é uma luta, é uma guerra, né? Porque a gente não tem tempo, a gente está trabalhando, a gente está isso, aquilo. Você sente diferença nessa Kathleen, na Kathleen com 19 anos, que tem um encontro com Cristo, que aceita Ele, independente se nasceu dentro da igreja ou não, ela tem essa busca incessante pelo Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, e você sente diferença hoje nessa Kathleen? Sim. Na Kathleen de hoje para a Kathleen lá? Sinto. A Kathleen atrás era uma Kathleen muito mais fervorosa. Então, era um fervor absurdo. Então, se tivesse só eu orava ali do meu jeito, e o fogo caía, eu era renovada ali mesmo. Então, eu sinto que era uma Kathleen que estava naquele primeiro amor em chamas, sabe? Esse é o sentimento, eu me senti em chamas, assim, por Cristo. Sim. E onde eu passava, incendiava as pessoas, a gente foi criando aquele núcleo, e a nossa juventude era a juventude mais avivada do setor. Então, as pessoas falavam, nossa, as meninas que são da congregação X, nossa, como elas são uma bênção e tal. Então, eu sinto que hoje não é tão assim, né? Esse fervor, porque também é difícil você encontrar pessoas que queiram. Sim. Então, como uma motivava a outra, não, a gente vai sim, não, a gente vamos orar sim, não, você tá triste, vamos orar, não vai dar certo. Então, a gente tinha essa busca, e era um núcleo, a gente conseguiu fazer um núcleo de meninas, de jovens, que uma dava força para a outra, uma pensava em desistir, a outra puxava. Eu sinto que hoje a gente ficou muito mais individualista dentro da igreja, né? Sim. Então, se a minha vida vai bem, se a sua vida não vai bem... O que importa é que eu esteja bem, né? Importa que eu esteja bem. Então, tem uma diferença gritante. E isso tem esfriado o nosso amor e a nossa comunhão, né? Isso traz uma preocupação, né? De que a gente não pode permitir que a chama se apague nos nossos corações. Aí a Kathleen é cheia do Espírito Santo e vive esse momento intenso com Deus, mas aí as coisas não ficam do jeito que estão. Começa também de novo, um novo ciclo na vida dela, e eu quero que ela conte para vocês agora. Sim. Então, passei esse um ano muito intenso e durou exatamente um ano, 12 meses. Eu não finquei estacas, não criei raízes. Então, só eu na minha casa frequentando, a minha mãe, né, a gente se muda, então a gente sai do quintal dos meus avós e vamos morar numa casa dependente. E aí só eu frequentando, eu não consegui e acabei saindo. Parei de frequentar a igreja, minha avó ia atrás de mim, mas você tem chamada, né? Lembra das profecias, minha avó sempre me lembrava das profecias, que eu ia fazer tal coisa, que eu ia pregar em tal lugar, então as pessoas, né, sempre oravam minha avó era assim, vai ter oração, nem que você vai ficar sentada lá, você vai... Eu sentada lá, né? Então, minha avó me relembrava e aí foi aonde eu me afastei de novo. Então, eu não tinha essa constância. E eu lembro que isso reflete muito os meus pais. Sim. Então, a história deles era uma história de fico, não fico, fico, não fico. E eu estava seguindo esse mesmo padrão. Saio de novo, começo a namorar novamente. Dessa vez, né, com uma pessoa 7 anos mais velha do que eu. Uau. Então, sem meu pai dentro de casa, com a minha mãe trabalhando bastante. O mesmo contexto, né, de antes. O mesmo contexto de antes. O relacionamento também de 5 anos, durou 5 anos esse relacionamento. Também. Então, até o período da pandemia, né, mais ou menos. Foi a época que eu fui para a faculdade. Então, embora eu ia para a faculdade, tentava frequentar ali alguns polos do Dunamis, né, no começo da faculdade. Então, quando eu voltei para Cristo...
eu fiquei ali 1 ano na faculdade, ainda frequentando Paulo Dunamis. Depois a gente saiu, continuei na faculdade, mas me afastei totalmente do Evangelho de Cristo. Continuei namorando, né? Aquele namoro de casado, né? Que você faz coisa que não é pra fazer, né? Sim. E aí, 5 anos também de relacionamento, um relacionamento bem turbulento, Miss, com muita briga, com muitos altos e baixos, términos e começos, desconfiança. Mas eu sinto que eu não queria ficar sozinha. Sim. Essa era a minha sensação. Eu vou ter que colocar alguma coisa para tapar o buraco, porque eu queria companhia. E aí eu achava essa companhia em namoros. Então, eram namoros extremamente longos, assim. Sim. Mas hoje, me conhecendo com a cabeça que eu tenho hoje, eu percebo que eu não queria ficar sozinha. Você se submetia a qualquer tipo de relacionamento só para não ficar sozinha. Só para não ficar sozinha. Sim. E aí você conhece o pai do seu filho nesse período, que é esse senhor aí que você fala, né? Você conhece o pai do seu filho, com esse relacionamento. E aí como foi esse período, Kétia? Você está afastada da igreja, está longe dos caminhos, tendo recebido tudo o que recebeu, mas mesmo assim não tem força para voltar. Não tem força para falar, não, eu não quero essa vida para mim, eu quero essa companhia, né? Sim. E eu não estou falando que o rapaz é uma pessoa ruim, né? Mas eu estou falando que de tudo que ela recebeu espiritualmente, ela não teve força para continuar. E aí, como que é a sua jornada aí nesse período? A minha jornada, eu sempre falo, né? Parece que eu era marcada. Sabe quando você vai só até onde eu deixar você ir? Então, essa era a sensação. Tipo assim, Deus vai intervir. Deus vai intervir a qualquer momento. Então, eu tinha essa sensação que eu tô aqui, mas eu não sei amanhã. Então, eu sentia que eu estava indo ali porque Deus estava me dando corda. Era essa sensação que eu tinha. E aí, ouvia a palavra, tentava ler a Bíblia, né? Aquela sensação, tipo assim, eu posso ser igreja aqui em casa também. Que agora tá essa moda, é a ilusão, né? De todo mundo, né? É uma ilusão, só que isso é uma falácia. Não tem como você estar desconectado do corpo. Você não é exortado, né? Você não... E aí eu fiquei vivendo esse período. No final, e aí foi um momento onde eu entro no mercado de trabalho, aprendo minha profissão, as coisas começam a avançar nessa parte pra mim, então as coisas começam a acontecer. No finalzinho eu via que o relacionamento não era pra mim. E eu terminei o relacionamento uma semana, na outra semana eu descobri que eu estava grávida. Uau. E aí, com o filho é diferente, né? Vamos tentar. E aí eu tentei mais uma vez, mas acabou não dando certo. Então, durante a gestação, a gente também vivia aquele relacionamento esquisito. Eu fui morar, né, na casa do rapaz. Falei, não, eu tô grávida, tô com barrigão, minha mãe não tem que tomar conta de mim, não. Você que vai ter que tomar conta de mim. Fui lá pra casa dele, a gente começou a morar juntos e tal. Mas, assim... embora eu não bebia, eu não era essa pessoa mundana, né? Ele tinha alguns hábitos assim que não casavam. Sim. E muito esquisito, né? Aquele relacionamento esquisito. Acabo tendo o Augusto nesse contexto. Então, o Augusto nasce, né? Era um momento financeiro difícil, só eu estava trabalhando, ele passou por um período de desemprego. Augusto vem nesse contexto. E aí, quando o Augusto tem 6 meses, vem um estalo assim para mim. Abre o e-mail lá, o Gmail, dá uma olhada. E aí eu vi várias conversas, várias coisas. Eu entendi que eu estava num cenário de traição. O mesmo cenário que os meus pais viveram durante o casamento deles. Então, eu senti que eu estava inserida também naquele cenário com o filho. E aí eu pensei, ou eu tomo uma atitude agora, saio como Augusto tem 6 meses, ele não vai ter essa visão, essa ruptura que eu tive dos meus pais maior, e começo minha vida do zero, ou eu vou ter que me submeter a um relacionamento assim, e a gente não se casou, né? Então, ele não queria casar também, não quero casar e tal, era divorciado, então tinha os traumas dele, e aí eu acabo pegando minhas coisas, vou embora e nunca mais volto. Vou morar para casa da minha mãe. Com o Augusto pequenininho. Com o Augusto pequenininho. Sim. Ali na licença maternidade, né? Sim. É importante você falar isso porque às vezes a gente não pensa as nossas atitudes, o quanto vai atingir os nossos filhos. E você pensar nele no sentido assim, eu saio agora desse relacionamento ou eu espero ele ficar maior e ter essa ruptura quando ele já entender, né? Então, a Kathleen, ela tem aquele insights e aquele temor do Senhor também
presta atenção, né? Eu estou te conduzindo por outro caminho, né? Sim. Eu vi você ver coisas. E uma coisa que me marca no teu testemunho é o fato de ciclos se repetirem, né? Sim. Os ciclos se repetiram com seus pais e foram se repetindo. E aí você termina esse relacionamento com o pai do seu filho, mas E aí entra em você outro. entra em outro relacionamento, Sim. né? Uma busca incessante por companhia, por acalento no coração, Sim. na alma, por afirmação. E aí, de novo, você entra em outro relacionamento que também não é um relacionamento saudável, Não. um relacionamento conturbado. E é aí onde eu conheço ela, que ela Sim. chega aqui na igreja. Ou ela chegou primeiro do que eu, porque faz pouco tempo que eu estou aqui. Chegamos juntas, eu Chegamos acho. juntas, né? E aí a Catherine não conversava com a gente, né? Ela sempre cumprimentava a gente com o rosto para baixo. Era uma pessoa com uma autoestima, a gente percebia, apesar de ser muito bonita e ser muito resolvida, tinha um quezinho que... Sim. E eu lembro de conversar com o pastor Enéas, e o pastor Enéas falava assim, se aproxima dela, né? E eu falei, mas eu preciso que ela queira que eu me Sim. aproxime, porque eu cumprimento ela, ela não me responde, né? Extremamente fechada, mas era fechada doída, né? Uhum. Machucada, ferida, né? Sim. Dessa história, desse relacionamento e também por entrar nesse outro relacionamento. Eu quero que você me conte aí para a gente terminar, que já está dando mais de 1 hora esse podcast A aqui. gente fala muito. A gente fala pra caramba. Então, me conta como foi esse relacionamento e logo depois, o que Deus faz na sua vida? A reviravolta que Deus fez na vida da Kathleen. Eu quero que você escute dela. Tá. Antes da Kathleen responder essa pergunta que eu acabei de fazer para ela, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Esse episódio aqui é um oferecimento da nossa editora Up Books e nós estamos trabalhando em prol da nossa igreja. Nossa igreja, Cogic Monte Calvário, ela comprou um templo, comprou um lugar e nós precisamos de recurso. E a editora Up Books doou para a nossa igreja esse livro, Gotas de Refrigério, que é o meu livro, Vande Pires e Convidadas. Ele é um devocional para mulheres. Ele é todo lindo e maravilhoso. Tem lugar para você escrever aqui dentro. E você pode compartilhar o seu devocional escrevendo também. Você pode abençoar sua mãe, sua amiga, sua prima, alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Então, todo o valor desse devocional será revertido para a nossa igreja aqui em São Paulo. E se você quer conhecer a Cogic Monte Calvário, nós estamos na rua Ernesto Manograço, 207, aqui na cidade de São Mateus, pertinho do monotrilho, pertinho do terminal São Mateus. Nossos cultos são de quarta-feira às 20 horas e de domingo às 10 horas. Vai ser maravilhoso ter você aqui conosco. E agora, acaba de contar para nós essa história aí, Kathleen. E aí eu saio de casa, né? Vou morar com a minha mãe, com um filho pequeno nos braços, começando a minha história de novo no zero. Era um período de pandemia, né? Então eu assistia muitas lives do pastor Lamartine Pozella. E eu assisti uma série do arrebatamento, uma série de arrebatamento que o pastor Lamartine ele deu, é uma série maravilhosa. E aí no final dessa série eu dobro os joelhos no quarto e volto para Cristo durante a pandemia sozinha. Me reconcilio e começo a frequentar a igreja, mas frequentar, né? Então eu não larguei os meus hábitos mundanos. Então eu voltei a frequentar, sabia o que era verdade, mas vai ser no meu tempo, né? E aí eu entro num novo relacionamento. Então esse relacionamento durou 1 ano, foi um relacionamento bem conturbado. E eu queria, e na minha cabeça era, eu esperei o tempo das outras pessoas e as coisas não aconteceram do jeito que deveriam acontecer. Então agora eu vou tomar a iniciativa de tudo. Então eu ia lá, fazia, né? Pedia em namoro, pedia em noivado, eu queria fazer as coisas, eu queria fazer o papel. Quer fazer do seu jeito. Falei, agora eu vou ser a protagonista da minha história, né? Chega de ficar vivendo ciclos repetitivos. Mas não era o que Deus tinha pra mim, né? Então foi um relacionamento bem difícil também, de complicações com o pai do Augusto.
Então, durou ali um ano e momentos de traição também. Então, eu voltei para feridas antigas, né, de toda a minha infância. Eu falei, não, né, vai dar um basta. A pessoa terminou comigo o relacionamento, e aí eu inconformada, fazia de tudo para tentar voltar. Até o momento que eu falei, não, Kathleen, chega. Você queria fazer dar certo, né? Por que não deu certo até agora? Sim, alguém tem que dar certo. Exato. Nem que fosse na marra, né? Sim, queria fazer as coisas do meu jeito. Falei, não, chega, você está tentando, você está forçando, bora pra frente. Comecei a trabalhar dentro do departamento de mulheres, dando aula para as crianças. Sim. Então, meu filho estava lá, meu filho também ia para a salinha das crianças, e ali foi onde eu comecei a entrar de cabeça no ministério. Então, comecei a dar aula para as crianças, estudava a Bíblia, porque eu precisava ensiná-los. E as crianças fazem perguntas cabeludas para nós, tá? Eles fazem perguntas ali para testar se a professora está estudando ou não. E foi um período que eu gostei muito, porque eu senti que Deus ainda tinha algo comigo, assim. Embora eu fosse essa pessoa inconstante, que não tivesse constância, que trocasse Deus por coisas muito fáceis, eu senti ali naquele momento que Ele ainda não tinha decidido de mim e que ainda tinha um lugar para mim no reino. Sim. Porque eu não pedi. A pessoa, né, chegou em mim e falou assim, olha, Kathleen, o que você acha? Falei, vamos. E aí foi onde eu comecei a me firmar. Conheci o meu esposo, Sim. o Cassiano, dentro desse contexto, e foi muito rápido o Cassiano aparecer na minha vida. Eu acho que se ele não tivesse aparecido, eu acho que eu entraria talvez em uma outra furada. Sim. Eu posso dizer que o Cassiano é o Boaz. O Cassiano é o Boaz. Então, ele veio, e aí a gente chegou dentro da Monte Calvário, já frequentava Monte Calvário, né? E as pessoas até brincam comigo, falam assim, nossa, você parece uma outra pessoa. Eu falo, é a Kathleen do Antigo e do Novo Testamento. Porque é uma pessoa totalmente diferente, assim. Eu tinha esse problema com identidade, com autoestima, tinha essa casca, eu não gostava de me aproximar das pessoas, achava que todo mundo ia puxar meu tapete, ficava na resistência. E o Cássio me moldou muito, né? Então, ele foi tirando essa banca minha, né? Me fazendo entender, me ajudando também a entender quem eu era em Deus. Então, ele sempre foi... Ele é um esposo muito incentivador no meu ministério, das coisas que eu faço. Então, ele é o meu grande apoiador. Sempre tá lá, não, vai dar certo, você é capaz. E a gente noivou muito rápido, né? Namorou muito rápido. E a gente casou muito rápido. E casamos, não tivemos grana para poder fazer uma casona, pagando financiamento de apartamento, reforma e tal. Vamos casar, a gente quer casar, vamos casar. E aí eu tenho um testemunho muito bacana também sobre casamento, né? Porque eu nem me importava com a festa, mas eu falei assim, nossa, mas as fotos para mim é algo inegociável. Não ter fotos do meu casamento e tal. E aí, pastor Enéas, você, né, fizeram o nosso casamento. A gente ganhou tudo que estava lá. Então, o bolo, a AD, Deus abençoe, a AD deu o bolo. Como que vocês querem o bolo? Minha tia decoração. Então, cada um foi dando uma coisa e a gente teve a festa de casamento lá, intimista para as pessoas que a gente, né, queria que estivessem ali. Mas as fotos ainda era algo que me pegava. E aí a Rafa, né, que congrega com a gente também, ela abriu um edital lá para casais que quisessem fotografar fotos de casamento. Falei, vou me inscrever, quem sabe, né? Me inscrevi. Passou 15 dias, ela chamou a gente. Olha vocês passaram para tirar fotos de casamento e tudo mais. E a gente achou, vamos lá, vamos tirar fotos e vai ser legal. A gente foi dentro daquele lugar, que lugar lindo, maravilhoso. E aí eles já separaram a gente. Ela falou assim, não, vocês vão casar de novo. Nossa. Você não vai ver o vestido da noiva, ela vai se arrumar e tal. E a gente teve um casamento só nosso ali. Das coisas que só Deus faz. Só Deus faz. Então, assim, o vestido, né? Você falou, parece que o vestido Kathleen foi feito pra você. Eu nunca tinha visto vestido, cabelo, nada. Então, entrei. E aí eu lembro que a gente trocando votos, assim, eu e ele, né? E a gente teve aquele monte de fotógrafos. Então, era 20 fotógrafos. Hoje eu tenho foto de tudo quanto é ângulo do casamento. Drone passando em cima da gente. E eu lembro que eu pedi para Deus fotos. Falei assim, eu queria fotos. Né? E ele preparou um workshop de fotografia dentro do nosso casamento, porque ela poderia falar, não, vocês vão fazer só as fotos. Eu falei, não, vocês vão casar de novo. Então a gente trocou aliança, casou, entrou. E aí hoje eu tenho esse book, essas fotos de tudo quanto é ângulo. Bacana. Lindo ver que Deus restaura. Deus sempre está disposto a restaurar o que foi quebrado na sua vida. Então, se você está ouvindo aqui hoje esse testemunho da Kathleen,
eu acho que ele vai vir para te motivar a não esquecer que Deus pode fazer infinitamente mais além do que pedimos e além do que pensamos. E ele é expert em restaurar. Ele é expert em transformar as nossas vidas, tirar a gente do caco, tirar a gente de contextos, de ciclos e trazer a gente para uma vida que ele realmente quer que vivamos. Então, Kathleen, muito obrigada por estar aqui comigo hoje nesse primeiro episódio e eu quero agradecer por você compartilhar o seu testemunho. Não é fácil, né? Todo mundo que gosta de compartilhar a vida, né? Mas eu quero te agradecer. Muito obrigada por estar aqui conosco. Amém. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Amém. Você tem uma participação muito importante na minha vida, na minha jornada. Amém. Me deu a oportunidade. Amém. Foi como você falou, né? Desculpa, gente. É muito importante a gente valorizar pessoas que Deus coloca na nossa vida. E o papel da liderança é olhar para essas pessoas e enxergar nelas o potencial que elas não enxergam, né? Sim. Então, a liderança da missionária Wandi foi uma liderança que enxergou em mim potencial, né? Me viu ali quebrada e falou, não, você vai ser refeita. Você vai ser restaurada. E eu me submeti a essa liderança, me submeti às instruções. Então, é muito importante que a gente não lute contra isso. Sim. Então, às vezes, né, quando você me dá alguma orientação ou me dá alguma coisa, eu falo, mas eu não é pra mim tal coisa, acho que eu não vou conseguir, é muita responsabilidade, mas eu entendo que eu estou debaixo de uma visão. Então, você que teve a sua vida de altos e baixos, né? Por algum momento você se sentiu quebrada ao ponto de não poder ser mais enviada, de Deus não te usar, ou de a sua história não tem como, né, colar, não tem como ter recomeços. Deus pode fazer. Amém. Ele pode fazer e Ele quer fazer com você, assim como Ele fez comigo e vem fazendo comigo. E não se feche para as pessoas que o Senhor coloca no seu caminho, porque às vezes o Senhor pode ter colocado pessoas, né, assim como você veio, para poder me ajudar, para poder me orientar. E às vezes com a nossa casca, né, a gente vai afastando as pessoas, vai fechando as nossas feridas, não permite que as pessoas venham, né, e sejam instrumentos de Deus para nos curar. Sim. Mas eu entendi que a partir do momento que eu baixei a guarda, né, e a colérica aqui, né, entende o temperamento da outra, eu entendo que no momento que eu abaixei a guarda, né, mostrei as minhas feridas, mostrei onde doía, o Senhor começou a me moldar de novo. E hoje eu nem reconheço quem eu era mais. E eu acredito que tem muito mais ainda. Eu acredito que daqui uns anos, um tempo breve, você ainda vai olhar e falar, meu Deus, quanto eu já mudei muito mais ainda. Porque existe uma aceleração espiritual. Existe uma aceleração para que a minha geração, a sua geração, possa abençoar mulheres que estão aí sofrendo abusos, sofrendo perdas, sofrendo ciclos, e de novo no mesmo ciclo, e caindo no mesmo ciclo, e não consegue sair. Então, Deus tem nos usado para abençoar essas mulheres. Então, eu quero agradecer, muito obrigado pelas suas palavras. E você, mulher que esteve aqui conosco, que está aqui assistindo, você possa compartilhar com alguém. E lembre-se, Deus pode restaurar a sua vida a qualquer momento. Se abra para esse novo. Deus te abençoe.